Ministro, o Sr. Ministro sabe fazer contas. Quando se vende uma empresa que dá um lucro de 700 milhões de euros por ano e se recupera nessa venda o que se ganharia em 5 anos da atividade da empresa, o Estado está a perder. E os contribuintes estão a perder. Porque ao longo dos outros anos a seguir, o efeito sobre o déficit é tão negativo que são os contribuintes que vão pagar. O Sr. Ministro e o seu Governo fizeram um mau negócio. E esse mau negócio tem, aliás, consequências e quero lhe perguntar sobre isso. Porque a política energética do Governo deve ser aqui esclarecida. Até porque estamos nesta situação paradoxal. Na gasolina, no gás, na eletricidade, temos aumentos de preços que, sendo arrastados por variáveis internacionais, são também determinados por regulação do Governo. E em 2 desses casos, em relação aos quais quero a sua resposta concreta, gás e eletricidade, são preços regulados em que o aumento duplica a inflação. O resultado cumulativo da política de preços de energia é que em Portugal pagamos pela energia em geral 30% mais do que em Espanha. E não há nenhuma justificação para isso, a não ser o favorecimento de monopólios e o desfavorecimento dos contribuintes e da atividade económica. Com o seu Governo, Sr. Ministro, os preços do gás e da eletricidade em 2007 subiram mais do que a inflação e o resultado é terem um efeito geral sobre os preços da atividade económica que o contribuinte depois vai pagar com restrições e com austeridade, com o apertar do cinto. Vai ser depois em cortes salariais e em cortes de despesas sociais que vamos pagar esta obsessão da contenção da inflação, para cuja violação, aliás, o Governo contribui diretamente porque estimula aumentos de preços acima da inflação no caso da energia. E por isso eu queria que me respondesse em concreto sobre os preços da eletricidade e do gás, que têm como planeamento de médio prazo aumentos da ordem dos 6% ao ano, como é que o Governo nos pode explicar e pode explicar ao país esta política de facilidade, de transigência, de promoção da inflação e de desfavorecimento dos contribuintes, que dá como efeito concreto aumentos que penalizam tanto os portugueses. Sr. Ministro da Economia. Sr. Presidente, Sr. Deputado, quando o Sr. Deputado fala num planeamento a médio prazo de aumentos de 6% para o preço das tarifas de eletricidade, eu digo cruzes canhoto, espero bem que assim não suceda, sobretudo se a inflação se mantiver ao nível atual. Referiu que os preços em Portugal são 30% acima da Espanha, é uma informação que está errada, possivelmente deve ter lido isso num jornal, mas estudando os números, e eu posso lhe dizer tarifa a tarifa, não tem nada a ver com a realidade. Sucede que em Espanha, ao contrário de Portugal, os preços da eletricidade são fixados administrativamente, o que implica criar-se um déficit a pagar pelas gerações futuras. Em Espanha, o chamado déficit tarifário é superior a 12 mil milhões de euros, enquanto que em Portugal é uma pequeníssima fração, é menos de 400 milhões de euros. Há uma coisa que eu posso garantir. Vote-se aqui no Parlamento uma lei em que cada português assume uma dívida futura de 200 euros por mês e então os preços de eletricidade passam a ser inferiores a Portugal e em Espanha. Porquê é que eu digo 200 euros por mês? Assumindo que Portugal é 5 vezes menor do que a Espanha, que o nosso déficit tarifário é de 400 e o de Espanha é de 12 mil milhões, para termos um déficit proporcionalmente igual relativamente ao nosso país, isso daria para termos tarifas mais baixas. O custo seria as gerações futuras terem de suportar esse déficit. Nós não estamos de acordo com isso. E uma medida que foi tomada recentemente, que foi utilizar mais de 400 milhões de euros para amortizar antecipadamente o chamado déficit tarifário, é exatamente nesse sentido, para fazer beneficiar os consumidores atuais e os consumidores ao longo de 10 anos. Relativamente aos aumentos das tarifas, também queria recordar aqui à Assembleia da República que fui eu que impedi um aumento das tarifas de 15% proposto pelo regulador. Exatamente. Sr. Deputado Francisco Louçã. Sr. Ministro, eu leio jornais, mas os números que trago para aqui não são dos jornais.
Por acaso até foi o Presidente da Autoridade da Concorrência que esta semana no Parlamento veio recapitular estes números da diferença do preço da energia entre Portugal e Espanha. Agora, Sr. Ministro, sobre o fundamento, o Sr. Ministro faz aqui uma insinuação ou uma ameaça aos portugueses, que é dizer-lhes assim: segurem-se, cada um de vocês deve 200 euros de déficit energético e talvez um dia nos lembremos de vos fazer pagar. Sr. Ministro, nada de mais absurdo. O déficit energético, o déficit tarifário, é uma invenção grotesca. Não existe nenhum déficit tarifário. O senhor faz as contas assim, e aliás as empresas agradecem imediatamente. O que é que nós ganharíamos se o preço da energia fosse muito maior do que o atual? E fazem a diferença entre o que ganhariam nessas circunstâncias e o que ganham agora. E dizem, vocês devem-nos. Ó Sr. Ministro, se o senhor for comprar um frango ao supermercado, acha que na caixa lhe podem dizer assim: há um déficit tarifário porque se o frango custasse 200 euros em vez de custar 5 ou 10 euros, então o senhor fica a dever a diferença? Acha que pode haver um déficit tarifário desta ordem? Mas é isto que as empresas dizem. E é totalmente absurdo. Esse déficit não existe. O que os preços têm que refletir é a verdade da produção e uma estratégia industrial para o país. Quando o senhor aumenta 6%, não me venha dizer que fez um favor por não aumentar 15%. Porque 15% era um roubo à mão armada e 6% é 3 vezes a inflação que os senhores declaram. Portanto, se os senhores aumentam a inflação com esses preços, concluo, Sr. Presidente, o que não nos venha dizer depois é que é preciso diminuir os salários ou diminuir o rendimento dos portugueses para evitar o aumento da inflação, porque os senhores são culpados.